Eu estava dando uma olhada nas minhas playlists e eu vi que existe uma pequena defasagem dentro do meu trabalho. E essa defasagem está relacionada a um dos pontos mais importantes dentro do cultivo das nossas orquídeas, que é a questão da rega. Eu sei que parece ser um tema tão simples, tão fácil, mas por incrível que pareça, a maioria das pessoas, quando elas vêm até mim pedir alguma ajuda e eu peço para elas me enviarem fotos com relação ao cultivo delas, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, o problema está relacionado à rega das suas orquídeas. Elas não conseguem saber a forma correta de estar regando e nem o intervalo correto entre uma rega e outra. Então eu pensei, eu vou produzir uma playlist aqui falando sobre regas, explicando de forma minuciosa, de forma detalhada, como eu faço as minhas regas, como deve ser feito e como você não pode fazer as regas nas suas orquídeas. Lembrando que a rega muitas vezes é associada à umidade, mas nesse caso nós estamos falando propriamente naquela água que você joga no vaso da sua orquídea. Não é naquela rega que você faz, né, superficial, jogando aquela água somente para dar uma maior umidade na atmosfera. Então, neste momento, nós vamos focar na rega na planta em si, no vaso, no tronquinho, no cachepô. E para que você aprenda bem esse conteúdo, eu peço que você assista até o final, tá bom? Se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Fernando Chusca, especialista no cultivo de orquídeas. E você está no canal Orquifanáticos, o seu canal de orquídeas aqui do YouTube. Eu fiz aqui um breve rascunho e eu vou seguir essa metodologia que eu utilizei aqui para ficar mais fácil de estar mostrando para vocês como estar fazendo as regas. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês algumas formas de regas que vocês não devem fazer. E eu vou explicando cada uma delas e aí eu quero saber de vocês se vocês concordam ou não. Para isso, depois que vocês assistirem o vídeo, vocês deixam nos comentários, tá bom? O primeiro tipo de rega que eu quero falar aqui é aquela rega em que você enche um balde de água e coloca as suas plantas dentro. Então, para exemplificar, eu estou aqui com um balde de água e eu vou colocar a minha planta aqui dentro. Beleza, Fernando? Essa ideia aqui é a que eu faço. Eu faço assim, coloco a minha planta aqui dentro, dali 5, 10 minutos, eu tiro ela e ela está super bem, super hidratadinha, super regadinha. Ótimo! Se for só para uma planta, beleza. Isso aqui não é contraditório. Agora, se você tem 2, 3, 4, 5, 10, 100 plantas, além de muitas vezes ser inviável, o maior problema aqui é a contaminação das suas orquídeas. Se uma planta tiver fungo ou bactéria, ela pode estar passando para outra. Então, se você tem mais de uma planta, você não pode, não deve, jamais fazer rega dessa forma. Jamais, tá? Porque, como eu falei, pode contaminar, trazer danos às suas plantas. As orquídeas são seres muito sensíveis, muito sensíveis a patógenos. Então, se você fizer dessa forma, você pode estar causando algum problema para as demais plantas. A primeira, tudo bem, mas as demais, elas podem receber aí patógenos que podem vir a trazer problemas, tá certo? Então, esse tipo de rega em balde, embora permita que a planta se hidrate muito bem, não é aconselhável por causa da contaminação. Segunda forma que nós não devemos fazer. A segunda forma, gente, é essa daqui.
Vou pegar aqui para vocês e vou mostrar nessa mesma planta. De uma vez que eu já coloquei ela no balde. Regar de caneca, gente. Quando você rega de caneca, o que acontece? Aqui eu tô com um vasinho pequeno, mas se seu vaso é grande, muitas vezes a rega ela não é homogênea, ou seja, a pessoa não vai passar em todo o substrato, a pessoa fica ali, ó, paradinha, paradinha. Então, esse tipo de rega muitas vezes também não é aconselhável. Como eu falei, por quê? Porque se você não regar toda a planta, não vai trazer benefício para ela. Quando o material tem grande drenagem, se você molha só aqui, ó, a água vai escorrer e o resto do substrato não vai molhar. Então, você não faz aquela rega homogênea. A rega tem que ser homogênea, tem que molhar todo o substrato. Tem que ficar todo o substrato úmido para que a planta ela consiga se desenvolver bem. E por fim, a rega por aspersor. A rega por aspersor, se seu aspersorzinho é pequenininho, você vem lá, gente, com o borrifadorzinho e tenta regar, né? Vou mostrar aqui. Vai lá, ó, faz assim, ó. Aquela garoazinha. Isso aqui também não é aconselhável muitas vezes. Isso aqui só é bom para você fazer aquela rega superficial. Então você fez uma rega bem boa hoje, vai fazer uma rega daqui 2, 3 dias. Você nota que tem uma planta ou duas que está um pouco mais ressecada, aí você vem e dá aquela borrifada na superfície do vaso somente para dar aquela hidratada superficial. Aí pode, mas isso aqui não é uma forma correta de você estar regando, porque muitas vezes a água não vai chegar de forma homogênea em toda a planta, tá bom? Então, para você fazer uma rega boa mesmo, uma rega adequada, eu aconselho que você faça uma com a mangueira de jardim, tá? Ou você leve ela embaixo da torneira. Colocando embaixo da torneira, você não pode esquecer de fazer o seguinte, né, que a água da torneira, muitas vezes ela cai, como é que eu posso dizer? Ela vai cair só num local, então você deve ir mexendo na planta e mexendo para que molhe tudo, molhe bem, fique bem encharcado. E é importante que a água caia e escorra, porque assim ela leva o excesso de sais minerais que possa ter no substrato, no vaso, tá? Então a gente sempre faz uma adubação e muitas vezes aquela adubação vai se acumulando no fundo do vaso. É importante fazer uma rega assim, bem forte, bem intensa, para que vá embora o excesso de sais minerais. Então eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço a rega aqui em casa, tanto naquelas que estão em tronquinho, quanto as que estão em vaso ou cachepô, tá bom? Vou ligar a mangueira aqui e vou mostrar para vocês. Pessoal, então eu tenho esses guichos aqui e eu coloco ele sempre na forma de ducha, que é o ideal para a gente fazer a rega nas nossas orquídeas. E toda vez que eu estou regando as minhas orquídeas, olha só, eu rego com abundância, possibilitando que ela seja literalmente lavada e o substrato possa molhar de forma homogênea. Então assim a planta ela vai ser totalmente hidratada. Ó, gente, molho tudo bem molhado, possibilitando que o substrato fique úmido de forma homogênea. E isso permite que a planta ela fique hidratada de forma igual, né? Que todas as raízes vão se dissipar de forma correta dentro do vaso, porque as raízes elas vão procurar buscar a umidade. Aquelas que estão em tronquinho, elas precisam ter mais atenção com relação às regas. Então se você rega uma vez
a cada semana, vamos imaginar assim, as suas orquídeas em vaso, as orquídeas que estão em tronquinho precisam ser regadas 2, 3 vezes, 4 vezes ou mais na semana. Aqui em casa, eu rego as minhas orquídeas de tronquinho todos os dias, ou no final, ou no começo da manhã, ou no final da tarde. É assim que eu faço com as orquídeas que estão em tronquinho. Muitas vezes eu faço assim, eu rego primeiro as que estão em tronquinho, depois eu vou regar aquelas que estão em vaso, e aí eu volto e dou mais uma aspergida de água sobre aquelas que estão em tronquinho, mantendo elas mais úmidas, principalmente quando é verão, que está mais quente. Então eu sempre faço regas mais abundantes naquelas que estão com as raízes aéreas, naquelas que estão com as raízes soltas. Por isso é importante você conhecer o seu ambiente, se seu ambiente é seco, se seu clima ele é mais seco, a necessidade de rega deve ser mais constante e é mais importante que você utilize substratos ou materiais que retenham até mesmo um pouco mais de umidade. Já se seu ambiente ele é um pouco mais úmido, você deve utilizar no seu vaso substratos que deem mais drenagem à umidade, né, que deem mais drenagem à água. Assim você não vai ter problemas com excesso de umidade no vaso e não vai ter problemas depois com apodrecimento de raízes. As que estão em vaso aqui, como que eu faço o controle? Uma vez que eu tenho orquídeas que estão em diferentes substratos. O meu controle, ele é basicamente através da observação. Fernando, de novo essa questão de observação? Sim. Então eu observo, sempre quando estou regando, as orquídeas que estão com o substrato mais úmido ou mais seco. Com o passar do tempo, a gente já pega as manhas, né? A gente já consegue analisar melhor esse fator, né, de substrato combinado com vaso, combinado com o ambiente e tudo mais. Mas se você tem pouca experiência, a técnica é bem simples. Sempre que você for fazer uma rega, vai dar um intervalo de uma rega e outra, e você quer saber se está na hora de regar, você coloca o dedo dentro do vaso, tá? Coloca o dedo dentro do vaso, dentro do substrato, e aí sente se está seco ou não. Se já está totalmente seco, você já pode fazer uma rega novamente, uma rega abundante. Se não está seco, deixa para você regar dali mais 1, 2, 3 dias, tá bom? Como eu falei, a questão de regas é um tema bem complexo, não é um tema simples, fácil, porque existem N fatores que vão determinar o sucesso ou não das regas no seu cultivo. Mas as regas, elas não possuem regra, né? Você não precisa padronizar, você não precisa fazer uma rega hoje e fazer uma rega só daqui 5 dias porque você ouviu alguém falando. Você tem que seguir a rega de acordo com o seu ambiente, de acordo com como está o seu tempo, por exemplo. Se é uma semana chuvosa, né, você não vai estar fazendo regas porque pode, né, acabar dar fungos, pode acabar dando problema nas suas orquídeas. Se está um tempo mais seco, um tempo mais ensolarado, um tempo mais quente, né, você deve fazer regas mais frequentes, porque vai secar mais rápido o substrato e as plantas tendem a desidratar mais rapidamente. Então, sempre que você for fazer as suas regas, né, faça uma boa observação. Aquelas que estão em tronquinho, olhou, as raízes estão esbranquiçadas, você pode regar novamente. Mas aquelas que estão em vasos, e dependendo do substrato e do seu clima, eu volto a frisar, você precisa buscar um equilíbrio. E esse equilíbrio só se dá através da observação. Você primeiro conhecendo o seu ambiente e observando a reação das suas plantas de acordo com as suas regas, tá certo? Então, eu sei que vai ficar muita coisa ainda para se falar sobre esse tema. Então, eu volto com próximos vídeos, vou fazer uma playlist falando sobre a questão das regas. E se você ficar com alguma dúvida ou queira que eu faça algum vídeo falando sobre esse tema, deixe nos comentários
que eu estarei aí com certeza respondendo vocês e produzindo materiais, tá bom? Então é isso, um forte abraço, não esquece de deixar o seu like, é muito importante, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!